Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, onde a palavra de Deus vai nos mostrar algo de maravilhoso para a sua vida hoje. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo número 16. A palavra de Deus diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos novamente, vamos proclamar com o coração essa boa notícia que Deus nos dá no dia de hoje. Juntos. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande presente do Pai é Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs que nos escutam agora pela Rádio Canção Nova, pela TV, pela internet agora que nos seguem, esta é a grande notícia do Pai para nós, a boa notícia. O seu Filho morreu por nós para nos dar a salvação. Deus nos ama de tal modo que mandou o seu Filho único para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. E eu descobri o tanto que o Pai nos ama quando pela primeira vez eu me tornei pai. Eu me lembro que quando a Neuzinha, minha doce e querida esposa, com quem já estou casado há 20 anos, eu me lembro quando ela ficou grávida de nossa primeira filha. Não sabíamos o que vinha lá naquela barriga, mas a Neuzinha ficou tão bonita com aquela gravidez. E eu guardo tanta recordação daquele tempo em que eu colocava a minha mão naquele ventre que começava a crescer. E eu me lembro que eu colocava a mão e eu já amava aquela criança antes mesmo que ela viesse ao mundo. Eu comecei então a perceber naquela palavra de Jeremias, lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 4, Jeremias fala assim: foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, e antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Veja o que Deus disse ao profeta Jeremias: antes que no seio fosses formado, eu já te amava, eu já te conhecia, e eu já amava aquela criança antes mesmo que viesse ao mundo, e para mim, a criança já era muito importante. Porém, no início da gravidez de Neuzinha, ela contraiu rubéola, e a rubéola foi comprovada por vários laboratórios médicos diferentes. Não restava dúvida, a minha esposa Neuzinha estava com rubéola. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem o que a rubéola faz a um feto. As ultrassonografias indicavam uma criança imperfeita, vulgarmente falando, uma criança aleijada. Ao levarmos os exames para a médica, lá dentro do consultório ela nos disse a palavra aborto.
se dessemos o consentimento, legalmente interromperiam aquela gravidez, porque minha esposa estava correndo risco de vida. A resposta que eu dei para aquela médica é que se Deus quisesse nos dar um filho deficiente, viesse esse filho como viesse, nós teríamos muito amor para dar para essa criança, da mesma forma que Deus nos ama, com todas as nossas imperfeições e com todas as nossas limitações. Saindo daquele consultório, meu coração de pai e de esposo estava abalado. É natural. A médica disse que nos casos em que era comprovado que a criança era imperfeita e que a mãe corre risco de vida, a médica disse que eles fariam uma junta médica e interromperiam legalmente aquela gravidez. Então meu coração de esposo e de pai estava profundamente abalado. Mas Neuzinha, minha querida esposa, que sempre se mostrou firme nos momentos mais difíceis do nosso casamento, segurou em minha mão e me disse assim: meu bem, você se lembra daquela passagem de São Paulo aos Tessalonicenses? Em todas as circunstâncias dai graças. Ela disse: vamos louvar a Deus pela rubéola. Ora, louvar a Deus pela infelicidade é algo que muitas vezes não compreendemos, mas Neuzinha não propunha que nós louvássemos o problema, mas louvássemos pelo problema, acreditando que Deus não perdeu o controle deste mundo, e que mesmo que tenhamos que passar pelo vale escuro da sombra da morte, Deus não perdeu o controle de sua vida. E quando louvamos ao Pai, mesmo estando passando pela dor, pelo sofrimento, pela depressão, e no nosso caso nós passávamos por uma situação difícil, louvar a Deus nessa ocasião é como se nós disséssemos para o Pai: Pai, eu não sei porque estou sofrendo, mas eu acredito que o Senhor sabe o que está fazendo. E Neuzinha, com lágrimas nos olhos, colocou a mão no seu ventre e começou a louvar a Deus, dizendo: Pai, esta criança te pertence antes de pertencer a nós. Por isso, eu te louvo até pela rubéola. Também eu me lembrei de uma outra passagem de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, em que a palavra de Deus nos diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. E eu também coloquei a minha mão no ventre de Neuzinha e louvamos a Deus pela rubéola, por aquela situação difícil. E a partir daquele dia não deixamos um dia sequer de louvar a Deus, de confiar em Deus aquela criança. E eu me lembro com muita alegria que a criança ficava às vezes, e na maioria das vezes, quietinha dentro do ventre materno. E a gente que é pai, é natural, a gente se preocupa. Mas quando Neuzinha e eu tomávamos Jesus Eucarístico, nós sempre tivemos esse costume de nos dar as mãos, após termos recebido Jesus Eucarístico, e naqueles momentos em que dávamos as mãos e ajoelhávamos, a criança remexia com vigor dentro do ventre de Neuzinha, e aquilo era mais uma prova de que Deus, que é Pai, através do seu Filho Jesus, o grande presente do Pai para o mundo, nós tínhamos a certeza que o Pai estava tocando aquela criança. Chegou o grande dia,
Foi o dia 3 de dezembro de 1984. Entrei na sala de parto. Interessante que nesse dia era o dia que em Lorraine, na França, fazia-se o tríduo de preparação para a festa de Santa Joana d'Arc. E o dia 3 culmina com a festa. E Lorraine é um termo que na região quer dizer aquela que descansa em Deus. Eu me lembro que entrei na sala de parto, era o dia 3 de dezembro, sempre segurando na mão de Neuzinha. E depois de uma espera longa, de muitas contrações, de um parto normal, veio uma criança para fora, chorava forte. Era a minha hora de descansar em Deus. Lorena nasceu. Ela foi colocada em cima do ventre de Neuzinha. Eu passei a minha mão naquele corpo sujinho, encebadinho, cheio ainda do líquido da placenta. A médica, que hoje também é da Renovação Carismática, ela se converteu. A médica balançou a cabeça para mim. E eu, sem me importar com médicos e enfermeiras que estavam ali, eu levantei as minhas mãos para o alto e disse: glória a Deus. E contra todos os vereditos da medicina, Deus que é Pai, me deu uma criança perfeita para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Eu me lembro também que quando Lorena estava lá para os seus 5 aninhos, e ela começou na vida escolar, uma professora muito amiga nossa contou o que sucedeu no primeiro dia de aula. Ela disse assim: olha, a sua filha chegou e eu perguntei para ela no meio da sala: menina, qual é o teu nome? Ela disse: tia, antes de te falar o meu nome, eu poderia dizer uma coisa muito importante? Pode. E Lorena disse: tia, eu sou um milagre de Deus. Lorena sabe que é esse milagre do amor de Deus. Mas você que está aqui, você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, pela internet, pela TV, eu quero dizer que você também é um milagre de Deus. Que Deus não se esquece de você, e mesmo que você tenha que passar por momentos difíceis em sua vida, eu quero dizer que o Pai sabe o que está fazendo com sua vida. O Pai sabe o que está fazendo. No momento em que Israel passava por uma dificuldade muito grande, o livro do profeta Isaías nos relata a época em que o povo de Deus foi levado para o degredo da Babilônia, e lá eles eram obrigados a fazerem serviços forçados, como escravos, longe da sua terra, longe de Sião. E o povo que havia ficado, um restolho do povo que havia ficado em Jerusalém, estavam na mais completa penúria, na mais completa miséria. Eles andavam por Jerusalém em ruínas no tempo do profeta Isaías, o templo destruído, as muralhas em ruínas, os espinheiros, os abrolhos e as pragas crescendo no meio das casas abandonadas, e apenas um punhado de pobres perambulava pelas ruas desertas de Jerusalém, porque o povo havia sido mandado escravo para um país distante, porque haviam desobedecido e desacreditado no amor de Deus. Então, no capítulo 49, o povo de Sião começa a lamentar, e o versículo 14 eu convido você a abrir.
em Isaías, capítulo 49, versículo 14 a 16, a palavra de Deus nos diz assim: Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Sabe, muitas vezes na nossa vida, parece que Deus nos esqueceu, sabe? Há momentos do sofrimento da nossa vida em que parece que Deus se esqueceu de nós, principalmente quando passamos por um tratamento médico longo, ou quando temos alguém doente em casa, quando sofremos a falta de dinheiro, as contas que vão se multiplicando, as dívidas. Parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus não nos ouve, principalmente quando nossa vida está desorganizada, em ruínas. Fica parecendo que Deus nos esqueceu. Mas eis que Deus manda a resposta ao profeta Isaías no versículo 15. O Senhor fala para o profeta e para cada um de nós que sofremos neste mundo que é um vale de lágrimas. Olha o que o pai responde: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria, nunca, jamais. 16. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos, tenho sempre sob os olhos suas muralhas. Veja o que Deus lhe diz: pode uma mãe esquecer o seu filho? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Eu sei que aqui no meio de nós tem algumas mamães. Quem aqui que já amamentou para valer, daquelas que foram bem leiteiras, vamos dizer assim? Levanta a mão. Quem que até vazava leite quando passava da hora do neném mamar? Olha aí. Eu pergunto a vocês, mamães, tem como a mãe que amamenta esquecer-se do seu filho? Tem jeito? Não, os seios entumecem, vaza leite. É impossível uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho. É Deus dizendo a você, meu irmão: Deus não se esquece de você, mesmo que você esteja no pecado, mesmo que você esteja longe do Pai. O Pai não se esquece de você. Sabe por quê? Você está gravado na palma da mão de Deus. Na palma. Dá uma olhada na palma da sua mão. Olha lá. Veja. Existe uma letra marcada na palma de sua mão. A letra M. De meu. Minha. Essa é a marca de Deus na sua mão. Compare esse M da sua mão com o M do seu vizinho. Vai, faz uma comparação aí. Compara o M da sua mão. Embora seja a mesma letra M, mas Deus é tão caprichoso, Ele é irrepetível. Deus escreveu essa letra na sua mão de uma forma indelével, de uma forma ímpar. Veja as pontinhas do seu dedo, olha lá. Você tem aí as impressões digitais. Não existe ninguém no mundo que tem essas voltinhas no dedo como você. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Este copo na minha mão, ele é igual aos outros copos feitos por aí, porque ele foi feito em série. Você não foi feito em série. Você é fora de série. Deus ama você como ama um filho único, e com o mesmo amor com que o Pai amou Jesus Cristo, Ele ama você.
com o mesmo amor com que um pai ama um filho pequenino, o Pai ama você. Esse Pai que nos deu Jesus Cristo, você é fora de série. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você não pode viver como pagão. Você tem Pai, você tem marca de Deus em você. É por isso que você não pode viver como pagão. Eu me lembro que meu filho do meio, Lucas, meu Lucas hoje já está com 16 anos. Eu me lembro quando Lucas, nós fomos fazer uma visita de caridade, e meu filho ficou impressionado. E no caminho, ele começou a me questionar, ele era bem menor. Pai, que jeito dele ficando adolescente. Pai, se Deus é amor, por que aquelas crianças com tanta necessidade físicas, crianças portadoras de necessidades especiais, vulgarmente falando, crianças com defeitos físicos? Pai, se Deus é amor, por que a miséria? Por que tanta criança passa fome? Pai, se Deus é amor, por que a guerra? Por que a AIDS? Pai, se Deus é amor, meu filho me questionando, por que o câncer? Ele se lembrava de uma criança que ele havia visto com hidroencefalia, que a cabeça era maior que o corpo. Pai, por que isso, se Deus é amor? Eu disse, sim, filho, Deus é amor, mas houve um rompimento com o amor do Pai. Deus criou o mundo e o homem para viver como filho na felicidade, mas o homem foi seduzido por uma voz de um ser sorrateiro como serpente, que seduziu o coração do homem, fazendo-o acreditar que junto com Deus ele não é feliz, que para ser feliz é preciso que ele volte as costas para o Criador, que ele volte as costas para Deus. O mundo pensa que o que dá felicidade é dinheiro, carro, prazer, poder. Na cidade que moro, Goiânia, uma jovem de 16 anos, quando fez 16 anos, ganhou um carro de última geração, conversível. O pai fez questão de fazer uma boate dentro da sua casa, com todo o equipamento de som e iluminação, para receber os seus amigos. Ela tinha de tudo, e ela deu um tiro no ouvido, porque tinha tudo, mas não tinha Deus. O homem sem Deus não tem felicidade. O mundo consegue dar prazer, mas felicidade só Deus. E o homem se esqueceu de Deus e abandonou a fonte do amor, a fonte da cura que é Deus. E por isso eu disse a meu filho: filho, o mundo ficou doente, e o nome da doença do mundo se chama pecado. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração agora. E se você tiver essa doença lá no coração, todos temos. Todos temos essa doença aqui dentro, que se chama pecado. Fomos seduzidos por essa voz sedutora de Satanás, que tentou dizer a você que com Deus você não é feliz. E quantas pessoas disseram a você: é inútil buscar a Deus, com Deus você não é feliz, com Deus você não encontra felicidade. Quanta gente disse isso para você? Quantos de nós nos afastamos do Pai? Eu me lembro da minha vida, que entrei nesse mundo de dependência, e quantas vezes fiz
os cabelos do meu pai ficarem mais brancos. Mas um dia eu aceitei ser curado dessa doença, que é o pecado. Eu me lembro da volta para minha casa, tanto tempo longe. Eu cheguei em casa, meu pai era bastante gordo, barrigudo, canas grisalhas, o cabelo grisalho já. Como foi bom abraçar aquela barriga gorda e dizer para o meu pai: pai, eu voltei para casa diferente. Eu quero ser de novo seu filho querido. Eu joguei embora no abraço do meu pai toda a revolta de um filho que estava tanto longe, tão separado. E por isso naquele momento eu tinha uma oportunidade ímpar, única. Eu abraçava meu filho meu filho do meio, Lucas, e disse: filho, mas existe a solução para essa doença do mundo que se chama pecado. Eu abracei. E o Lucas falou: pai, já sei. É o amor, não é? Sim. Filho, mais do que o amor. É o amor de um Deus que aceitou morrer de amor, amando-nos até a última gota de sangue, até o último respirar. Eu contei ao meu filhão: filho, qual é a pior doença que existe? Para mim é o câncer, pai. Imagina, filho, se alguém descobrisse a cura da AIDS, a cura do câncer. Imagine, olha aqui para mim. Imagine. Seria ou não seria lindo se alguém descobrisse a cura da AIDS, a cura do câncer, e isso estivesse num simples comprimido, e fosse tão barato quanto um sorrisal, melhoral infantil. Imagine se que esse remédio para a cura de todos os males estivesse em todas as prateleiras dos supermercados, das farmácias. Seria ou não seria lindo, irmãos e irmãs? Sim ou não? Está fraco. Seria ou não seria? E eu lhes pergunto: e se o doente recusasse tomar o remédio, ele seria curado? Não. Eu contei ao meu filhão, ao Lucas, que quando ainda era solteiro, e eu e Neuzinha sempre fomos ministros de oração. Nós já casamos para servir a Deus. Quando nós éramos namorados ainda, noivos, melhor dizendo, uma amiga ligou para mim dizendo: Roberto, meu esposo caiu num estado de alcoolismo deplorável. Quando nós escondemos a garrafa de pinga ou de uísque, ele bebe álcool puro. Por fim, o médico nos disse para nós não escondermos mais a garrafa de aguardente ou de uísque, porque ele já está com cirrose, e a continuar assim, ele já não terá muito tempo de vida. Eu atendi aos apelos daquela esposa sofrida, assim como por esse Brasil e fora do Brasil, tantas esposas e filhos choram um pai dependente do álcool. Mas eu tenho certeza que nessa minha simples palavra, desse pequenino servo do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está tocando pessoas em casa, e aqui também. Eu me lembro, disse ao filho Lucas, que quando entrei naquela casa, 3 menininhas me receberam à porta, de 6 anos, de 8, de 10. Eu disse: eu sou um missionário católico, estou aqui para rezar com seu papai. A mais nova disse:
Eu vou chamar a mamãe, a do meio, vou chamar o papai. A mais velha senta aqui no sofá. Eu escutei quando a filha do meio bateu a porta do pai e disse: papai, tem um moço aqui que veio trazer Jesus para você. Eu disse: obrigado, Jesus. Eu sei que eu não vim sozinho a essa casa. De repente, veio lá de dentro um homem magro, pálido, inchado, mãos trêmulas. A figura característica de um alcoólatra. Sentou-se ali no sofá, as filhas pequenas em volta, a esposa, ele tentando disfarçar o tremor das suas mãos. E eu fui direto: meu irmão, eu estou aqui para lhe trazer libertação. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, você quer ficar livre dessa doença que está lhe matando? Ele olhou para mim assim: que doença? Meu irmão, o alcoolismo é uma doença, você quer ficar livre dessa doença? E ele virou para mim, como se nada fosse com ele, e simplesmente disse: mas eu não sou um alcoólatra, eu bebo socialmente. Eu tenho ali uma garrafa ali de aguardente ou de uísque no armário para controlar minha pressão, que é muito baixa. Era outra coisa que estava baixa nele: a autoestima, o amor por si mesmo. E nisto, a filha do meio, a mesma que o havia chamado lá naquele quarto, começou a chorar, e a chorar forte. Eu virei para ela e disse assim: menina, por que você está chorando? E ela virou para mim: não, para mim não, para o seu pai. Pendurou-se no pescoço daquele homem e começou a gritar e a chorar: papai, a pinga, o álcool está matando o Senhor, e só o Senhor não vê, e eu estou perdendo o meu papai. Era uma menina raquítica, macricelinha, e ela, pendurada no pescoço, chorava e gritava: papai, para de beber. No início, ele ficou durão, mas com o tempo, ele foi se dobrando, não pela força daqueles bracinhos, aquele pezinho tão insignificante, era o peso da mão de Deus, que estava sobre aquele homem, que Deus não queria que ele fosse mais dependente. Deus não quer que você, meu irmão, seja mais dependente. Você não precisa mais. Depois de algum tempo chorando, filha e pai chorando, cortava o coração da gente olhar aquela cena. Eu me lembro que ele levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e virou para mim e me disse: Roberto, você pode me ajudar? Eu sou um alcoólatra, eu preciso de libertação. Naquele dia começou a libertação daquele homem. Quando ele viu que sozinho não conseguia sair daquela doença, mas precisava de um libertador, então ali naquele momento, dentro do carro com meu filho Lucas, eu disse: filho, Jesus é a solução para o pecado, mas muitos não reconhecem que precisam de Deus. Muitos continuam no pecado porque estão cegos, como aquele homem alcoólatra que estava cego, mas gritou por libertação. Você que me escuta agora, grite por libertação.
O amor de Deus está perto de você. Deus não está distante. Ele não está longe. Jesus é a solução de Deus para o pecado. É a salvação. E existe um trecho do Evangelho de São Lucas, o capítulo é o 2º, em que um velhinho chamado Simeão era já idoso, muito fiel. Ele havia seguido a Deus o tempo todo da sua vida. Deus já havia revelado a ele que ele não morreria sem primeiro ver a salvação de Israel. Movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Quem o profeta Simeão encontra no templo? Foi o dia mais feliz da vida dele. Ele encontrou uma criança, filha de um casal pobre, que haviam ofertado apenas um casal de pombinhos. Os mais ricos, quando o filho era apresentado no templo, sacrificavam bois, ovelhas. José e Maria, 2 pombinhos desses que tem pelas praças, ao preço de alguns centavos. Mas chegando lá naquele templo, o profeta Simeão viu naquela criança a promessa de Deus. E lá no capítulo 2º do Evangelho de São Lucas, no versículo 29, o profeta Simeão toma nos braços aquela criança, ergue a Deus. É o momento verdadeiro da apresentação de Jesus. O profeta diz: agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, segundo a vossa promessa, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Querido irmão, querida irmã, a salvação, como nos fala a palavra de Deus, a salvação é uma pessoa. A salvação não são os bens materiais, não é a ciência. A salvação não é você esperar um ET vindo num disco voador. A salvação se chama Jesus Cristo. Ele é a salvação do Pai, está ao seu alcance. Basta você gritar por esse libertador. Jesus é a solução do Pai. E tem um testemunho que eu gostaria de lhes dar, para a glória de Deus. Quando comecei a viajar por esse país pregando a palavra, foi no dia 20 de março de 1980. São 23 anos que prego a palavra por esse país. Então eu sou uma pessoa da verdade. Eu não preciso buscar glória pessoal. E eu conto esse testemunho para vocês, o testemunho de uma ressurreição que Jesus fez pelo meu ministério, para a glória de Deus. Foi na cidade de Rubiataba, Goiás. E lá, dezenas de pessoas nessa cidade testemunharam. Eu estive no ano passado, em setembro do ano passado, e pelo menos 30 pessoas testemunharam. E tem a equipe de Goiânia, onde eu também prego a palavra, que conhece esse testemunho. Eu me lembro que nós estávamos em um momento muito especial. O Santíssimo estava exposto, como agora mesmo, daqui a pouco tempo, o Santíssimo vai estar aqui, para curar você que está aqui no rincão, você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pela emissora de rádio, você que nos acompanha pela internet. A graça do Santíssimo também vai alcançar o seu coração em casa. Eu me lembro que nós estávamos todos em volta do altar, Jesus exposto. Todas as vezes que eu olho para aquela hóstia santa,
eu tenho a impressão que eu olho para o coração de Jesus. É um mistério. Como um Deus tão grande se faz tão pequeno. É por isso que a gente não pode ser vaidoso, nem tomar a glória de Deus para nós. Porque se Deus é Deus, se faz tão pequeno, quem sou eu para querer ser grande? Deus que tem que ser grande em mim. Ele que tem que ser grande em mim. Eu sei que Deus está por inteiro naquela hóstia, corpo, alma e divindade, mas quando olho para a Santa Hóstia, eu tenho a impressão que vejo o coração de Jesus, aberto, escancarado, como assim ficou na cruz, e como assim ficou depois da ressurreição, porque ele disse para Tomé: vem aqui, coloca a tua mão no meu lado. E eu me lembro que eu estava ali, diante de Jesus Eucarístico, e uma senhora veio trazendo nos braços uma criança desfalecida. A capela ficava bem ao lado de um hospital, e aquela mulher, vendo que a criança havia perdido os batimentos cardíacos, que não respirava mais, desesperada, tirou a criança da UTI, e veio para a capela, sabendo que estávamos lá. Ela sabia que estávamos lá rezando. Ela também era uma pessoa de igreja, e ela veio olhando para mim, sabendo que eu sou um ministro de oração. Ela disse: Roberto, reza com o neném. O neném está morrendo, não respira mais. Eu tomei a criança nos braços, dava até medo, aparentava ter 1 ano de idade. Depois fiquei sabendo, tinha 1 ano e meio mais ou menos. Mas era pele e ossos, tão magricelinha, que dava medo segurar um corpo tão frágil. Eu abracei aquela criança, e o que eu fiz? Eu cheguei para Jesus Eucarístico, eu cheguei para Ele e apresentei Jesus, abraçando a criança. Eu disse: Jesus, o que eu faço? Eu olhava para os olhos da criança, os olhos estavam abertos, e por mais que você passasse a mão na frente, a criança não piscava seus olhos. E então ali diante do sacrário eu senti que Deus falava aqui dentro, não no ouvido, mas aqui dentro, porque o meu Deus é um Deus vivo, ressuscitado, é um Deus que fala. Eu senti que Deus falava aqui dentro: ama esta criança como meu Pai a ama. Imediatamente o amor do Pai entrou nesse meu coração, desse pequeno servo do Senhor. Era como se eu tivesse nos braços. Meus filhinhos eram muito pequeninos da época. Era como se eu tivesse nos braços Lorena, Lucas ou Gabriel. Era o mesmo amor. Eu conto para a glória de Deus que Deus me deu o dom de ser pai. Meus filhos hoje estão crescidos, mas Neuzinha até hoje não sabe o que é levantar de noite. Sempre fui eu que me levantei, troquei fralda, limpei cocô, fiz mamadeira. Guardo doces recordações daquelas madrugadas em que colocava um filho nos braços, em que o amamentava e dava o meu calor de pai. Era o mesmo amor que me invadia o coração, vendo aquela criança sem vida em meus braços. Então eu disse para aquela criança: nenê, volta para a vida. Mas eu sinto que eu estou dizendo para muita gente agora que me escuta e me vê: volta para a vida. Você que está na depressão, você que está no alcoolismo, seja qual for a sua dor, volta para a vida, em nome de Jesus. Volta para a vida, volta. Disse mais uma vez na frente de Jesus Eucarístico ali, disse mais uma vez, e eu apertei a criança contra o meu pescoço e senti um leve respirar. Olhei para a criança,
Olhei nos seus olhos, ela olhou para mim, piscou os olhos e fechou, respirando. Aí eu que comecei a chorar. E eu fechava os olhos e chorava com a criança já respirando no meu braço. Mas naquele momento eu tive uma imagem, uma visualização. Eu tive uma imagem de um pai espancando uma criança de braço. Ninguém precisava dizer nada para mim. Eu tinha a certeza absoluta que a criança de braço que havia sido espancada e judiada por um pai era aquela criança nos meus braços. E eu comecei a me fazer de pai, assim como eu tenho certeza que o pai está tocando você, que me vê agora, que me escuta agora. E eu abracei aquela criança e comecei a dizer: neném, me perdoa por todo o amor de pai que eu não lhe dei. Uma amiga que também é de Goiânia, a Vilma, ela é uma ministra de oração também, que eu tenho muito amor por ela. Ela disse que eu fiquei mais ou menos 25 minutos segurando e chorando com a criança. Depois veio paz em meu coração. E a paz era o sinal de que Deus havia escutado a oração desse pequeno servo de Deus. Eu devolvi aquela criança para aquela mulher, a criança com vida. E a mulher, muito emocionada, contou-me que a criança havia sido abandonada na porta de sua casa, desidratada, com inanição. E ela contou que o pai daquela criança havia abandonado. E ao ser levada para o hospital, ela disse que aquela criança, os médicos disseram que a criança já estava em coma, e que mesmo que se ela saísse do coma, não teria uma vida normal, mas uma vida vegetativa em cima de uma cama. E ela contou por quê. O pai, com 1 ano de idade mais ou menos, o pai colocou na cabeça que aquela criança não era seu filho legítimo. E aquela criança, toda vez que chorava, ela apanhava. Por fim, a criança não queria mais viver. Faltava ali a força que nos move a viver. Amor. Sem amor ninguém vive. Talvez a sua vida, meu irmão e minha irmã, esteja também uma droga, sem sabendo por que vive. Por isso a criança havia desistido da vida. Mas quase 1 ano depois, nós pregávamos a palavra num ginásio, e aquela mulher me encontrou e disse: você se lembra de mim? Eu disse: não lembro não. Ah, mas você tem que lembrar. Ela segurou na minha mão e começou a rodar. A rodar. Sabe por que o motivo da minha felicidade? Ela disse: pode falar. Aquela criança que você rezou, desfalecida, ela agora é minha filha adotiva. Ela já está correndo, brincando, e foi declarada perfeita pelos médicos, porque o amor de Deus derramado no coração dela através do Filho Jesus deu-lhe vida, e vida em abundância. De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que o Pai lhe deu Jesus, para que você não pereça na droga, para que você não pereça no álcool, para que você não morra com essa depressão, para que você não morra de rancor. Por isso o Pai lhe deu Jesus. Eu quero rezar por você agora, por você que me vê por essa emissora que tanto bem tem feito a tantos lugares do mundo inteiro, a essa rádio Canção Nova, a esse meio poderoso que também é a internet. Tantas pessoas no local do trabalho acompanham agora. Eu quero rezar por você. Pare um pouco o que você estiver fazendo.
onde quer que você esteja, o Pai quer amar você. Eu sinto nesse momento que o Pai quer curar o seu coração do amor que você não teve de Pai. Eu lhe convido então, meu irmão e minha irmã, a cumprir aquela palavra de Jesus. Quando orardes, entra para o teu quarto e fecha a porta, e ora a teu Pai, que te vê no oculto do teu coração. Ele te ouvirá, te atenderá. Entrar dentro do quarto é entrar dentro de si. Fechar a porta é fechar os olhos e deixar que esse Deus toque o teu coração. Fecha teus olhos agora. Deixa o Pai te amar. Mesmo se te esqueceram, pode a mãe esquecer o seu filho, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela o esquecesse, Deus não te esquece jamais. Jesus agora quer te levar aos braços amorosos do Pai. Renda-se a Deus. Seja qual for a sua dor, seja qual for o seu pecado, seja qual for sua dúvida e incredulidade, renda-se ao Pai agora. Jesus quer te levar ao Pai. Me vem uma cena de muito tempo atrás. Eu nunca havia ficado longe de casa mais do que 2 dias. Na época minha filha Lorena tinha apenas 8 meses de idade. Eu havia ficado 20 e tantos dias fora de casa, trabalhando pela empresa que ainda trabalho. E eu me lembro que Lorena estava, ela não andava, ela engatinhava. Neuzinha ligou para mim e disse: meu bem, Lorena está doente, não quer comer, está com febre. Levei para o médico disse: olha, sabe o que é essa doença? Saudades do Pai. Você que me escuta agora, sabe por que sua vida está confusa, desorganizada? Porque sua alma